e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um texto nas Escrituras, que ele está em Apocalipse 21, você não precisa abrir, e a gente cantou a música agora que fala um pouco sobre essa relação mais próxima, né, mais imanente de Deus conosco, onde ele se relaciona como um pai e um filho, e ela encerra essa parte dizendo que essa é a hora, eu não vejo a hora de te encontrar, né? E talvez essa seja a grande mudança que nós temos visto nos últimos anos em relação aos cristãos com o seu Deus, né? Talvez nós perdemos um pouco a perspectiva deste encontro. O que significa de fato estar com o Senhor? O que significa, por exemplo, abrir mão de uma carreira, abrir mão de uma vida, né, dedicada a si mesmo, para viver uma vida dedicada ao Senhor. E é justamente aquilo que mais nos aflige, que o Senhor muitas vezes aponta para nós aqui em Apocalipse 21, quando ele diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O encontro com o Senhor, ele é a representação da morte de tudo aquilo que nos faz sofrer. Então talvez, queria começar o culto com você hoje, pedindo que você não perca a perspectiva de que o Senhor conecta a nossa vida hoje à ideia de um tempo onde a dor, o sofrimento, a tristeza e nem mesmo a morte existirão. Somente a paz, a alegria e o prazer eternos na presença dele. Então, que isso nos inspire e nos mova nos próximos instantes aqui. Então as crianças podem descer para suas classes. Crianças e adolescentes. Eu falo crianças, às vezes as pessoas esquecem que os adolescentes devem descer também, né? Tem uma turma que o César e a Priscila têm coordenado, que é a turma para cima dos 12, 13, 14, né? Então eles têm estado com os nossos adolescentes também, né? Eles não estão descendo todas as semanas, mas 2 vezes por mês eles descem para um encontro, e eles têm tido encontros também em outros horários durante a semana. Então vamos orar pelos nossos adolescentes aí, a turminha que vai aí de 12 a 18, a gente está tratando como adolescente. Pessoal, nós iniciamos há 2 semanas uma série de estudos cujo título é Tempo de Frutificar. E nós vamos encerrá-la hoje. Mas eu não vou gastar muito tempo com a revisão. Apesar da gente fazer uma breve revisão, eu não vou entrar nos detalhes, porque as primeiras partes estão no site. Aqueles que quiserem ouvir, só pedir informações que a gente explica como que você consegue ouvir no site. Mas esse mês tem sido para mim, pelo menos, um mês de uma consciência de um momento muito importante para mim, como ser humano, como cristão, e na minha percepção como líder, para a comunidade que nós estamos e, consequentemente, para a sua vida individual. Um mês decisivo e importante em relação à nossa vida com Deus. Eu estou convicto de que, apesar das minhas falhas, o objetivo da minha vida, né, tem que ser cumprir a minha missão por meio da vocação que Deus tem para mim. E eu tenho a mesma convicção a respeito da sua vida, que o seu objetivo deve ser cumprir a sua missão e a sua vocação de acordo com o que Deus planejou para você. Deus, ele me chamou para ajudar em sua capacitação dos seus servos, em sua formação, né? Para que nós então também sejamos formadores de novos discípulos. Alguns de nós estaremos nos bastidores, trabalhando em coisas indiretas, mas igualmente importantes para o reino de Deus, para a edificação da igreja local e para a igreja global do Senhor. Todos nós, de alguma forma, estaremos trabalhando, tanto na igreja local, mas contribuindo com a igreja global. Eu estava procurando uma palavra, porque quando a gente fala universal, o pessoal pensa no Edir Macedo. Quando fala na igreja mundial, pensa no Santiago, né? Então todo mundo tem um aspecto de grandeza nas suas igrejas, então a gente acaba tolindo um pouco as expressões. Mas
Todos nós, então, temos uma função na igreja local, que é a igreja que nós estamos visivelmente aqui inseridos, mas também na igreja global, a igreja de todos os tempos, em todos os lugares. Estando nos bastidores, trabalhando sem aparecer, ou estando na linha de frente desta batalha, nós estamos contribuindo com a edificação do reino de Deus. Não porque nós tenhamos alguma coisa a oferecer. Na verdade, nós não temos nada a oferecer. Mas o Senhor, então, nos capacita para que, então, possamos oferecer alguma coisa. A grande questão é que fazer parte de uma comunidade local está ilustrado nas Escrituras, como nós vimos, a ideia de que nós somos ramos de uma videira, e que nós fomos chamados para dar frutos. Então, quando nós estamos desconectados da videira, da missão, nós estamos então passando a não produzir frutos. E não há razão nenhuma para pensarmos que quando nós não frutificamos, a videira é algo na qual nós estamos enxertados. Dá para entender? Que assim, nós podemos estar frágeis, porque nós como ramos somos frágeis. Nós podemos estar secos, mas de uma hora para outra, na dependência do Senhor, é necessário que os frutos sirvam-nos de alerta. Então, quando, por exemplo, o seu corpo não está bom, você começa a sentir assim, um frio, um arrepio, uma dor, tudo isso são sintomas de que de alguma forma o seu corpo não está na sua plenitude. Por outro lado, quando nós não estamos frutificando, de alguma forma nós precisamos analisar como está a nossa vida com Deus. Eu tenho total convicção, irmãos, de que independentemente da nossa vocação pessoal, a missão dada aos discípulos, à igreja, ao corpo de Cristo, é a única missão que nos importa em primeiro lugar. Ela é única, ela é definitiva, ela é real, ela é verdadeira, e nós precisamos entender que nós somos partes desta missão. E nós exercemos a nossa missão por meio da vocação, da responsabilidade que nós temos para com a comunidade local e para com a comunidade global. Então pensa, nós somos, como vimos na semana passada, a ponta final dos ramos, ou da videira, que nós produzimos frutos que contribuem para a igreja universal de Deus, a global, mundial, em todos os cantos, em todos os tempos, em todos os lugares. Vejamos isso de maneira bem prática. Pense, por exemplo, assim comigo. Imagine que o seu sonho seja ser professor, seguir o magistério. Então, pense que a sua decisão é fazer da sua profissão uma maneira, usar a sua profissão como um meio para influenciar, não somente ensinar os seus alunos o currículo regular, mas ser também, naquele local, luz, com um discípulo em missão. E isso talvez seja a consciência que nos falte em demasia. Talvez nós tenhamos acostumados a viver a nossa vida de um jeito que nos seja muito confortável. E nós falamos isso há 2 semanas, na primeira parte da série. Nós nos esquecemos que quando nós dizemos sim para carregarmos a nossa cruz e seguir a Jesus, nós estamos assumindo a responsabilidade de sermos porta-vozes, luzeiros do Evangelho. Nós não somos a luz, nós não somos o Evangelho, mas refletimos a luz do Evangelho através das nossas atitudes. Onde? Na vida, na sociedade, em todos os cantos, em todos os lugares, onde quer que nós estejamos. Então, refletir a luz do Senhor faz parte da nossa missão, independentemente de qual seja a sua vocação, onde quer que você esteja trabalhando. Pense, não se ache melhor do que ninguém, assim como eu não vou me achar, mas com toda a humildade, nós precisamos aceitar a transformação que Deus está fazendo em nós, e não nos julgar melhores,
mais avançados no reino de Deus, mas quanto mais o Senhor nos aperfeiçoa, mais essa bênção da transformação nas nossas vidas tem que ser colocada a serviço do reino, a serviço da missão. Então a nossa vocação é o meio de nós atuarmos na sociedade. Algumas dessas vocações serão exercidas mais visivelmente na comunidade local. Então, um professor, um pastor, um cantor, um conselheiro, cuida de criança, cuida disso, mas muitas das influências que nós podemos e devemos fazer na sociedade vão estar relacionadas à nossa vida comum, fora das quatro paredes. Então, esta consciência de frutificação, nós precisamos ter disposição, por exemplo, para ajudar as pessoas que sofrem, celebrar com aqueles que se alegram e andar de maneira digna do Evangelho. Eu tenho que usar e você tem que usar os seus dons, de uma forma que nós sejamos cooperadores, discípulos que frutificam na sua missão. Isso se aplica, por exemplo, à dona de casa, ao músico, ao engenheiro, ao médico, ao pedreiro, aquela que trabalha nas nossas casas, às vezes, uma vez por semana, 2 vezes por semana, não importa a atividade que nós venhamos a exercer, nós precisamos e podemos refletir essa luz. Se pudéssemos escrever um texto sobre a sua vida, como seria? Se você pudesse hoje, se você tivesse que apresentar diante de Deus as suas credenciais para ser reconhecido como um discípulo, como seria o texto da sua vida? Inicialmente, e muito provavelmente, seria bom que nós começássemos o texto seguinte: Senhor, não tenho nenhuma credencial. Nada do que eu tenho é meu, nada do que eu faço é minha capacidade, porém, pela consciência da graça que me alcançou, e pela consciência e responsabilidade para com a missão, e com a vocação que o Senhor me deu, eu tenho atuado de uma maneira tal, mas tenho certeza que tenho muito mais a fazer. Tenho certeza que eu poderia refletir muito mais a tua luz. Eu tenho certeza que a minha vocação pode se expandir a cada dia, mudar de característica. Então, talvez essa seja a visão que não pode escapar de nós. Não merecemos, fomos capacitados como ramos, então precisamos frutificar. E cada dia mais haverá momentos em que nós seremos ramos um pouco mais fragilizados, uma poda, uma limpeza. O agricultor, que é o nosso Senhor, então ele entra com essa perspectiva de ser aquele que poda, que cuida, que dá vida, que dá respiro à videira, para que nós então possamos produzir. Pode passar, Ju. Esse primeiro slide, ele mostra, travou aí? Aí. Basicamente aquilo que nós vimos nas outras semanas, mas para a gente entender. O Pai é o agricultor, segundo João 15. Cristo é a videira, mas a Bíblia diz que Ele não é somente a videira, Ele é o caminho, o Salvador e tantas outras virtudes. E os ramos são os filhos de Deus. Então o Senhor, o Pai, envia o seu Filho por meio da obra da cruz, e Ele então capacita os ramos, Ele salva, Ele resgata, Ele enxerta na videira, e aí os ramos então, pela obra de Cristo, passam a contribuir, estarem conectados. João diz que, na oração de Jesus, ele disse o seguinte: Senhor, que eles estejam em nós, assim como Tu és em mim e eu sou em Ti, que eles estejam em nós. Nós somos enxertados. Não tem como um ramo enxertado na videira não produzir frutos. Ele pode estar fraco, produzindo pouco, mas ele está sempre a produzir. Cristo então é a base da nossa missão. Ele é a razão, Ele é o meio, Ele é o caminho. Tudo subsiste por conta dEle. Ele é a causa de tudo. Quando nós falamos em Cristo, na Bíblia, nós temos uma necessidade urgente de falarmos sobre quem Ele é. Entender quem Ele é e viver nele. Porque simplesmente Ele é. Pode passar, Ju. O Pai então envia o Filho para nos resgatar, e é só por meio dele que nós chegamos ao Pai. E essa é a ideia que nós trabalhamos na semana passada, das trevas para a luz. Encerramos o nosso estudo com essa perspectiva. Então, o Senhor Ele vem e Ele nos resgata do domínio, do poder, da autoridade das trevas sobre nós e nos transporta para o reino do Seu Filho amado. Então, nós somos enxertados na videira,
vivemos em missão, frutificamos para levar outras pessoas a essa realidade. Então, o Pai nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado, nos enxertou nele para produzirmos como ele produz. Nós somos retirados da escravidão e somos colocados em liberdade por ação exclusiva do Senhor, o nosso Deus. Eu queria que você abrisse lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Nós lemos agora de maneira, com as minhas palavras, os versos 13 e 14. Mas a partir do verso 15, ele nos mostra uma realidade interessante sobre a figura de Cristo. E eu queria encerrar essa série de estudos justamente falando sobre a figura de Cristo. Especificamente sobre o que ele é, quem ele é, como ele interfere na nossa missão. Colossenses 1, 15. O versículo diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Veja só, irmãos, ele é a exata expressão, a representação visível do Deus invisível. O homem perfeito, o Deus encarnado. Veja que a obra de Deus se revela no fato de que Deus, o soberano e criador, se torna visível. Isso é uma coisa importante que nós venhamos a entender. Às vezes as pessoas elas pensam assim: mas eu não acredito em Deus porque eu não posso vê-lo. Irmãos, no projeto eterno de Deus, da criação em Gênesis, ao fim de todas as coisas, se a gente pudesse usar alfa e ômega, o Gênesis e Apocalipse, ou coisa do tipo, a gente precisa entender que Deus escolheu se manifestar de maneira visível na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas eu nunca vi. Ok? Mas aqueles que viram, testemunharam. Então, nós não vemos, mas nós cremos que ele se manifestou de maneira visível na figura de Cristo Jesus. É extremamente importante que nós tenhamos esta consciência. Cristo, Filho de Deus, ele é divino. E ele se manifesta como a imagem visível do Deus invisível. Olha o que diz Romanos, pode passar. Mais uma? Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, não somente ele é a imagem do Deus invisível, mas ele é o primogênito dentre muitos irmãos. E aí pode passar, Ju. Quando a gente fala a palavra primogênito, talvez a gente pense que Jesus, ele é um ser criado. Ele não é o primogênito porque foi criado, mas porque o reino começa nele. Ele é o primeiro no reino que o Senhor está estabelecendo. Ele é o Deus que se faz homem, em quem todas as coisas foram criadas. A obra de Cristo é exatamente vir ao mundo como condutor, elo, alicerce, estabelecendo um novo reino, onde ele é o primeiro de muitos irmãos. Veja, ele está em Deus, e Deus, o Pai, e o Pai está nele. E ele então ora quando ele vem ao mundo e diz: Senhor, como eu estou em ti, tu estás em mim, que eles estejam em nós. Então ele é o primogênito porque ele se fez homem por mim e por você. Olha o que diz 1 João 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então veja só, nós estamos num espaço de tempo, pensa comigo, Deus criou o homem, estou usando na minha regra, vou usar diferente. Então aqui, Deus criou o homem no início de todas as coisas, se relacionava com ele, e então o pecado vem e faz uma separação. Deus então se distancia do homem no sentido de relacionamento. Então passa a história da humanidade, Deus trabalha em resgate, e ele na figura de Cristo Jesus, ele se manifesta de maneira visível. As pessoas veem, as pessoas creem nele pelos seus milagres, pela sua obra, pela sua bondade, compaixão, e apesar de verem todas as bondades possíveis num ser humano, ainda o matam. Ele retorna da morte,
vai ao Pai novamente e diz: um dia voltarei, vou preparar-vos lugar. Isso significa que entre a vinda de Cristo, onde eu e você não vimos, mas muitos viram, e a volta de Cristo é onde nós vivemos. Mas um dia Ele vai se manifestar e vai se revelar a cada um de nós como Ele o é, para que nos torne também semelhante a Ele. Então nós estamos vivendo num tempo em que nós não vimos, mas veremos. A diferença é o seguinte: se estaremos com Ele, nele ou longe dele. Essa é a grande diferença. Olha o que diz, pode passar mais uma? O verso 16, olha o que diz o verso 16. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, nele foram criadas todas as coisas. Por Ele e para Ele são todas as coisas. Foram criadas, é justamente a síntese do que João fala no seu Evangelho. Nós falaremos daqui a pouco sobre isso. Mas a ideia é que precisa estar inserido na nossa mente, é que Cristo é a chave de interpretação de toda a história da criação. Irmãos, não adianta a gente sentar aqui e discutir sobre se as pessoas são boas, se as pessoas são más, se as pessoas trabalham muito, se as pessoas trabalham pouco, se a pessoa segue determinada linha teológica ou não segue determinada linha teológica. Irmãos, a primeira coisa que as pessoas precisam entender, a primeira coisa que as pessoas precisam ter em mente é que Cristo é a chave para a interpretação da história da humanidade. Não há como nós começarmos um debate, uma discussão, se Cristo não for o alicerce das nossas decisões, se nós não tentarmos entendê-lo, se nós não buscarmos a nossa vida de maneira devota, para que Ele seja em nós aquilo que nós devemos ser nele. E se essa convicção se quebra, tudo que nós vemos é religião e religiosidade. Mas quando nós temos a base em Cristo, e nós percebemos que nós frutificamos porque estamos nele, ou deixamos de frutificar porque não estamos nele, e que todas as coisas foram criadas por ele, para ele, e tudo, sabe aquela coisa assim, hoje eu cheguei em casa, e uma coisa muito boba, mas eu cheguei para assistir o jogo do meu time, sentei 3h30 no sofá e liguei a televisão. Estava passando Cinderela. Alguém já assistiu Cinderela? Certo. Aí justamente na hora onde a comitiva do príncipe estava na casa da Cinderela, ela colocada lá no seu quartinho de empregada, e as duas irmãs ali, fazendo aquela festa, desprezando a Cinderela, e a madrasta também desprezando a Cinderela. A hora que o príncipe então fala assim: olha, não tem mais ninguém em quem eu posso colocar o sapatinho de cristal, né? E aí ele, não tem, tal. Aí de repente eles conseguem subir, chegam lá em cima, trazem a Cinderela, põem ela na frente do príncipe, e ele vem e coloca, e o sapatinho entra perfeito no pé dela, e ele convida ela para ser a sua princesa. A hora que acontece aquilo ali, as duas irmãs correm rapidamente, e dizem o seguinte: perdoe minha irmã, perdoe, tá, não sei o que, né? Toda aquela empolgação, e a própria madrasta falou: não, ela é minha filha. Eu acho engraçado isso, porque talvez seja exatamente isso que vai acontecer no final de todas as coisas. Quando Cristo se manifestar, talvez vai passar na cabeça de muitos de nós, que nós podemos justificar a nossa bondade diante de Cristo. A grande questão, irmãos, é que não existe essa possibilidade nas Escrituras. Ou nós estamos nele, inseridos, sendo transformados dia após dia, de glória em glória, sofrendo o que tem que sofrer, nos alegrando com aqueles que nós podemos nos alegrar, vivendo a vida a partir dele, porque pensa o seguinte: o mundo foi criado por ele. João diz o seguinte: ele é o Logos, o verbo de Deus, todas as coisas foram criadas por ele. E Paulo diz mais para frente: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas vão convergir nele. Ele é o alfa, o princípio. Ele é o ômega, o fim. Ele é o divisor da história. Então é o seguinte: nós temos que correr para os braços do Pai agora. Nós temos que nos prostrar diante da videira agora. Não é amanhã. Ele é a causa. Tudo que nós fizermos é por Cristo, para Cristo, com Cristo, em Cristo. A ideia é muito simples.
Não há caminho, não há salvação, não há nada. Por mais bondosas que as pessoas possam ser, irmãos, só há salvação por meio de Cristo. Ele é a causa única, primária, o alicerce de todas as coisas. Olha o que diz lá, o texto que nós falamos, Romanos, diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que seja recompensado, porque dele vieram todas as coisas, por meio dele são todas as coisas, e para ele voltarão todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, isso está muito claro nas Escrituras. Olha o que diz o verso 17 de Colossenses. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, pensando um pouquinho na ideia de que ele é antes de todas as coisas, se eu fizesse, porque não sou capaz disso, eu explicar para vocês as teorias mais profundas da física quântica, não sou capaz, mas imagine que eu fosse. Talvez aqui um ou dois entendessem, talvez aqueles que estudaram um pouco, nem aqueles que estudaram um pouco talvez entendessem toda a profundidade do princípio da física quântica. Então, a gente precisa entender que existem coisas no universo, nas leis da ciência, que não é possível compreender para todos nós. Na verdade, poucos de nós entenderemos muitas das coisas. Na questão da eternidade, a eternidade é alguma coisa que não cabe na nossa racionalidade. A eternidade é alguma coisa que nós não conseguimos debater na sua profundidade. Nós simplesmente contemplamos a superfície do que é a eternidade. E quando nós contemplamos a superfície, nós vemos o seguinte: antes do mundo ser criado, antes de Deus dizer, haja luz e houve luz, ou para os cientistas, antes que o Big Bang, que a grande explosão acontecesse, antes de qualquer coisa, Ele é. A eternidade representa uma não limitação no espaço criação. Deus não está limitado, Cristo não está limitado à criação e ao fim de todas as coisas. Ele está além, Ele está por cima. Ai, como que eu vou entender isso? Nem procure entender. Simplesmente creia que Ele é antes de todas as coisas. Creia que Ele está antes de tudo. Porque diz que quando Ele é eterno, Ele não é que Ele não tem fim, é que Ele também não tem começo. Infinito é alguma coisa que não vai ter fim, mas eterno é alguma coisa que não tem começo nem fim, não está limitado à consciência de tempo. É difícil entender? Difícil entender. Por isso Deus nos capacitou com o dom da fé, para nós crermos que Ele é eterno. Olha o que diz lá João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, Jesus, e Ele era Deus. Então veja só, Jesus ele não é simplesmente, Ele não é um ser criado. Ele não é um ser criado, Ele estava com Deus e Ele era o próprio Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Estou dizendo para você o seguinte, irmãos, que nem eu, nem você, somos alguma coisa se não for em Cristo. Ah, mas até a pessoa que não crê nele, até a pessoa que não crê nele, não seria nada se não fosse por Cristo. E é por isso que a salvação, ela está na consciência de que quando nós percebemos que tudo que temos, tudo que nós somos, é por causa dele. Então, às vezes a gente olha para Deus e fala assim, puxa vida, agora eu entendi. Mas eu entendi tudo? Não. E aí que está a grande questão. Nós não precisamos entender tudo agora. Nós podemos ir passo a passo, por isso que nós estudamos a Bíblia. O texto que nós lemos, do verso 17, diz também, Ju, pode passar, que nele tudo subsiste. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Quando nós perdemos de vista essa perspectiva, nós perdemos todo o referencial para vivermos e nos movermos. É em Cristo que todas as coisas no mundo existem e sobrevivem, numa perspectiva material, tanto quanto numa perspectiva espiritual. É somente nele que nós devemos apoiar as nossas decisões. É por isso que nós falamos que você deve entregar a sua vida a Cristo, porque Ele é a base de tudo o que foi criado, e nele temos a certeza de que nem mesmo a morte
pode matar a nossa esperança. Tudo que existe, tudo, só existe por causa dele. Ele é não somente a força, mas ele tem todo o poder. Ele não é simplesmente a luz, mas ele é que ilumina e dissipa todas as trevas. Olha o que diz Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Pensa assim comigo, de uma maneira assim bem simplória e com medo de cometer uma heresia, mas não é nesse sentido. Mas de uma maneira bem simples, você vê filmes tentando retratar isso, né? Quando você vê Star Wars, por exemplo, falando a força esteja com você, né? A gente poderia fazer um paralelo sobre o quanto o Senhor sustenta os seus, tal. Mas o Senhor não é somente a força. Ele é o resplendor da glória de Deus. É como se tudo, presta atenção aqui, ó, tudo fosse escuro. Alguém tem medo de escuro aqui? Vamos ser sinceros, alguém tem medo de escuro? 1, 2, 3, e vai saltando. Vamos lá, mais um, amém, né? Existem pessoas que têm medo de escuro. Você imagina se o mundo fosse 100% escuro para todos nós? E que não somente fosse escuro, mas fosse uma noite do terror lá no Hopi Hari, em que você se sentisse atacado, pressionado o tempo todo. Pensa nisso. E pensa que esse sofrimento não tivesse fim. E aí, de repente, uma luz esplendorosa, gloriosa, rompesse todas as trevas. É exatamente isso que o Senhor faz. E não só em Cristo Jesus, ele rompe todas as trevas. Ele abre o caminho, ele revela tudo aquilo que está oculto. E ele um dia há de revelar não somente materialmente, mas espiritualmente ele revelará todas as coisas. Por isso que nós acreditamos que nele tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então quando a gente diz o seguinte, porque eu consegui fazer um estudo assim, assado, porque olha, e a gente no fundinho sabe que a gente acredita na nossa capacidade, eu sinto te dizer, mas o trabalho que você tem hoje, a capacidade intelectual que você tem hoje, o marido, a esposa, o filho, nada do que foi por você. Mas qual a minha participação nisso? O objetivo não é falar hoje da sua participação. Eu só quero dizer que se dependesse de você, nada disso existiria. Dá para acreditar? Que nem o seu filho existiria? Nada. Mas e a minha participação? Numa outra oportunidade a gente fala sobre a sua participação, sobre a minha participação. Mas eu garanto para você que a nossa participação só existe porque Cristo existe. Ele é a causa primeira, nele tudo subsiste. O verso 18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Irmãos, como todas as coisas são dele, nele vieram a existir e nele subsistem. A igreja de Cristo é formada pelos discípulos que estão nele, ramos da videira. Ele se preocupa, ele cuida, ele estabeleceu a sua igreja como agência do seu reino, que não será destruída, mas permanecerá para sempre. Preocupar-se, irmãos, preocupar-se com a igreja local e global, é preocupar-se com aquilo que Cristo estabeleceu. É se importar com aquilo que Cristo se importa. Ao mesmo tempo, o oposto é verdade. Não se importar com a igreja é desprezar o corpo de Cristo, é não dar a mínima para aquilo que o próprio Cristo está fazendo. Vamos pensar num momento muito importante da nossa história pedagógica. Temos pessoas que trabalham em escolas e temos pessoas que trabalharam em escolas. E eu não estou falando que é regra para todos, mas vamos falar que existe muito disso nos dias de hoje. Imagine que hoje você chegue na escola e você veja e você pudesse ficar com uma câmera, os pais com uma câmera observando como o seu filho é tratado na escola. Você imagina? O pai observando lá assim, e aí a professora, o seu filho
maltrata a professora, xinga a professora, mas a professora chega, pega no bracinho dele assim, ó, fala assim, não faça isso. O pai imediatamente liga para o 190 e fala assim, vamos comigo até a escola tal, porque a professora está agredindo o meu filho. Certo ou errado, professores? Certo, né? Então tá bom. Então, onde já se viu, olha, vamos olhar se a marca dos dedos ficaram no braço dos meus filhos, se ele não está sofrendo, ele está sofrendo um constrangimento diante da classe, e aí começa aquela opressão, aquela coisa toda, né? Os pais hoje em dia estão precisando de uma educação muito séria. No passado, de repente o pai ia falar assim, ah é? Está fazendo isso? Professor, o que meu filho fez? Ele xingou minha mãe, meu pai, minha avó, bateu no amiguinho, vamos embora. Vai dar suspensão para ele? Dá. Chega em casa, corta isso, corta aquilo. Não é isso? Não é isso que funcionava no passado? Lógico que hoje em dia tem os pais que fazem isso também, e no passado talvez também tinham aqueles pais que, só que inverteu um pouquinho a balança. A balança estava aqui, fez assim, né? Eu estou olhando para a cara das professoras, as professoras estão falando assim, ele me representa, né? Porque é exatamente isso que acontece. Nós estamos perdendo a perspectiva daquilo que tem valor. E a grande questão é que talvez nós nos tiremos desse quadro. Porque se a gente substituir o filho por nós, e o pai observando de cima como está, ou ao nosso lado, em todo o tempo, como que nós temos nos comportado, imagine que talvez nós não estejamos tratando com um verdadeiro amor aquilo com que Deus se preocupa muito. Deus ama muito as pessoas. Deus ama demais as pessoas. Deus quer que todos se salvem. Deus deseja alcançar e transformar as famílias, as realidades das pessoas que estão sofrendo, mas muitas vezes aqueles que são chamados seus filhos estão desprezando aquilo que o Pai muito se importa. E vejam, a nossa preocupação com a igreja não pode ser algo genérico, abstrato, mas deve ser direcionada para a comunidade onde nós estamos inseridos, porque é aqui onde nós manifestamos o amor e a graça de Deus, os ministérios, as estratégias, a visão da igreja local, com olho na ideia global. Efésios diz assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Irmãos, isso não significa, na história da escola, que não existam professores que desprezam as crianças e não existam crianças que são maravilhosas nas suas classes. A questão é que nós precisamos valorizar aquilo que é correto e não aquilo que melhor nos faz. Nós não colocamos os nossos filhos no mundo para serem servidos pelo mundo, mas para serem grandes servos e discípulos de Cristo no mundo, desde cedo até o final dos seus dias. A nossa função como pais é exatamente educar os nossos filhos para que sejam luzeiros, refletindo a luz de Cristo. O texto que nós lemos, verso 18, ele continua no verso 19, ele diz assim, para que em tudo ele tenha a supremacia, ou tivesse a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Irmãos, não há nada que tenha sido feito por homens, não há nada que tenhamos criado em que Cristo não tenha passado. Ele tem em tudo a primazia, a supremacia, inclusive na questão da vitória sobre a morte. Ele venceu a morte e nós venceremos, porque Ele venceu. Ele tem a primazia. Ele foi o primeiro que morreu e ressurgiu, inaugurando o seu reino a partir da ideia de que ele venceu a morte. Ele ressuscitou outras pessoas, mas ressuscitou porque ele tem poder sobre a morte. Talvez ele não foi o primeiro que ressurgiu, porque ele curou muitas pessoas e ressuscitou muitas pessoas. Lázaro, um exemplo dele. Mas só existe a ressurreição porque ele tem a primazia, ele tem a supremacia sobre a morte. Cristo não foi um homem evoluído, ele não foi um fantasma com a aparência de homem, nem um espírito de luz. Pelo contrário, se você acredita que Jesus foi um espírito de luz, você está limitando aquilo que Deus é, aquilo que Cristo é. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele é a plenitude da existência. O homem perfeito, o Deus homem, em quem reside toda a perfeição. Dá para entender
que não dá para desprezar Cristo. Não dá para a gente viver uma religiosidade, desprezar o que Cristo ama. Veja só o que diz Colossenses 2, diz assim, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, lembra, não com ele ao lado dele, mas nele, inseridos, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Irmãos, a ideia dos tempos verbais na Bíblia são interessantes, porque ainda nós não recebemos toda a plenitude, mas porque nós estamos inseridos nele, nos é garantida a ideia de que um dia seremos plenos. Nós recebemos, mas ainda não desfrutamos. A Bíblia diz também, só mais dois pontos, versos 20 a 22. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmãos, ele é o reconciliador de tudo. Tudo que está separado. Deixa eu garantir uma coisa para você aqui. Se a sua família foi restaurada, é por causa de Cristo. Se a sua vida, você era um dependente químico, um dependente disso ou daquilo, e foi restaurada, é por causa de Cristo. Ele reconcilia todas as coisas. Por seu sangue ele trouxe reconciliação para todas as coisas. Preste atenção. Todas as coisas, em seu plano eterno, aprove a Deus que o Filho, Cristo Jesus, fizesse novas todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus. Olha o que diz Romanos 8, 18 a 23, 2 slides, tá, Ju? Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Eu vou falar uma coisa que pode parecer arrogância, pode, mas se você me conhece, você sabe que não é arrogância, por favor. Mas o que vocês estão estudando hoje, estão estudando hoje, Cristo Jesus, toda a essência de Colossenses capítulo 1, eu não sei se o pastor Marcelo já deu em teologia sistemática, cristologia, mas a hora que ele for dar cristologia lá para a turma da escola teológica, ele vai estudar cada uma dessas verdades de maneira profunda. Vocês estão recebendo hoje alimento sólido das Escrituras, não é poeira, não é alguma coisa que a gente vai alimentar o nosso ego. Eu estou falando da sua essência, meu irmão, e estou dizendo para você que em cada lugar onde você pisar a planta do seu pé, você tem que olhar, por exemplo, para o judeu e para o muçulmano, que tem um amor, temor pelas suas divindades, e acreditar claramente que tudo o que existe foi criado por ele, subsiste nele, ele é o cabeça de todas as coisas, e só ele é capaz de trazer verdadeira reconciliação em tudo. Isso é alimento sólido. É alguma coisa que nós não podemos deixar passar. Não é uma coisa assim que a gente vê. Sabe aquela coisa assim, a gente lê um texto e deixa passar aquilo que é fundamental? Tudo isso que nós estamos falando para vocês é fundamental para a sua vida. O Senhor Jesus está restaurando todas as coisas. Mas acima de tudo, Ele é o reconciliador de nossas vidas. Toda a criação, toda a natureza. Eu costumo imaginar de maneira poética que cada vendaval, de que cada terremoto, de que cada maremoto, de que cada estrutura é a representação, ao mesmo tempo, do desequilíbrio que o pecado trouxe, e de que um dia Deus há de restaurar todas as coisas. Não haverá mais furacão, não haverá mais terremoto, mas não haverá mais sofrimento também nas nossas vidas pessoais, em todas as áreas. Ele está reconciliando, você crendo ou não crendo,
A Bíblia diz que Ele está fazendo, e Ele há de completar essa obra, porque Ele é o nosso reconciliador. Ele é a nossa base, a base de todas as coisas. Por fim, o último versículo. Ele quebra um pouco esse alimento sólido, mas ele nos apresenta uma verdade que nos é importante dentro do estudo que nós fizemos. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E o foco para mim hoje, para a gente encerrar, é essa última frase. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo tinha uma consciência plena de que a sua vocação estava conectada à missão de Deus. Conectada. Alguém conhece esse quadro? Vai cair no vestibular isso aí. Apaga a luz aí, apaga a luz aí. Quem acertar... Opa, obrigado Francisco, veio escondidinho a voz que clama no deserto aqui, ó. Francisco veio e disse, Guernica, de Pablo Picasso. Esse é um dos quadros mais estudados, pode acender a luz agora, é um dos quadros mais estudados quando você está em história, em literatura, em arte, tudo. Nós estudamos um pouco sobre Guernica, pode passar, Ju. Guernica, de Pablo Picasso, de 1937, faz referência ao bombardeio à cidade de Guernica, na Espanha. Então, é como se Picasso representasse pela arte cada uma das cenas que ele viu de destruição. Apaga de novo, eu esqueci de mostrar um negócio. Então, quando você olha esse quadro, você vai olhando atrocidades, corpos destruídos, animais sofridos, cavalos massacrados, uma cidade em cena de guerra. Quando a gente pensa dessa forma, irmãos, a gente vê que por trás desta obra de arte, existe uma história que é uma história muito triste. Uma história que traz revelações terríveis sobre a natureza humana. A grande questão é que nós esquecemos de considerar algumas coisas durante a nossa história. Pode acender, Henrique. Antes de eu fazer essa conclusão, tivemos essa semana a tão importante celebração, o tão importante lançamento do novo iPhone. Foi um evento magnífico, espetacular, com luzes, câmeras, gente parada no seu trabalho, assistindo pela internet o lançamento do novo iPhone. Né? Então toda aquela mega estrutura de milhões para lançar um aparelhinho de mais ou menos uns 5 a 6 mil reais, um outro de mais uns 4 mil, um outro de 3 mil, outro de não sei quanto, e que vão ter a durabilidade comercial de 1 ano no seu valor original. Certo ou errado? Porque daqui a 1 ano, o iPhone 11 vai vir com tudo e vai transformar o seu iPhone 10 em obsoleto. Nada, pastor. Eu pago 5 mil e vendo por 4, mas perdeu dinheiro. Certo? Só que o quadro da história da criação, da história da redenção, o Senhor está pintando e ele tem durabilidade eterna. Cada momentinho da história é um desdobramento que o Senhor está formando através de mim e através de você, assim como foi através de Abraão, de Isaac, Jacó, através de Josias, através do próprio Jesus, que é o alicerce de toda a história, dos discípulos, das mulheres que ajudaram, e durante toda a história, esse quadro está sendo pintado. E o grande espetáculo, quando ele se revelar, ele não vai ter duração de 1 ano, mas ele vai ter a duração de uma coisa que não tem duração. Simplesmente porque a eternidade não tem duração. Então,
Irmãos, eu acho que é hora da gente frutificar, porque o negócio está pegando fogo. E dizem que a pata do cavalo que está aqui, existe uma tradição, que a pata do cavalo que está aqui, bem baixinho, ó, bem nessa direção, Picasso estava cansado. E a mulher dele foi lá e pintou, né? Ela teve uma participação, mesmo que discreta, mas ela não é a artista. A artista era ele. Significa, irmãos, que Deus não cansa, mas Ele tem o prazer de dizer para mim e para você que nós podemos contribuir com a pintura desse quadro da redenção. E a pergunta é, vamos desprezar? Vamos desprezar? Ele se revela a cada dia, quando uma nova pessoa se lança aos pés do Senhor. Quando nós ajudamos uma família e uma família é restaurada. Quando as pessoas encontram esperança. Quando os filhos de Deus se manifestam anunciando esperança em Cristo e em atos e compaixão. Quando o grande dia chegar, o espetáculo da vitória do Senhor será um evento incomparável, com efeitos eternos. Pode passar. Dá uma olhada. Dá uma olhada em cada pessoa que a gente alimenta. Aquela cena lá do fundo, onde uma indigente está andando e um senhor vem e tira o próprio calçado e dá para ela calçar e ela está comovida, é alguma coisa que mexe muito comigo, porque é a ideia de que eu não estou dando daquilo que me sobra, mas eu estou dando o meu, para que eu sofra e o outro seja abençoado. Quando você olha cenas de pessoas que estão sofrendo e outros auxiliam, quando nós olhamos para pessoas que estão cuidando de crianças famintas, quando nós estamos olhando para crianças que estão consolando outras crianças, aí a gente pode entender que é chegado o reino de Deus, onde a graça se manifesta nas pequenas coisas e o belo quadro está sendo pintado. Por fim, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Cristo está em missão e nos quer atuantes nessa missão. Paulo aceitou a sua vocação e foi fiel. Ele entendeu o tamanho e a importância da sua missão, que estava pautada no amor, que eu recebo e transmito. Cada servo fiel está contribuindo para pintar o quadro da vitória do Senhor, um quadro que será manifestado no último dia da história humana. Não há voo solo, voamos em conjunto para a glória de Deus. Apesar de ramos frágeis, estamos em Cristo, pelo amor dEle, para proclamarmos o amor dEle. Sem picuinhas, sem mimo, sem decisões egoístas, mas que o nome dEle seja glorificado em nós e através de nós. Vamos orar.